Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso segundo dia da nossa série Renovação da Mente. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a fé e o medo, né? Todos nós enfrentamos fé, enfrentamos ansiedade, lidamos com situações como essas, e eu quero ajudar você através da palavra como nós conseguimos combater a ansiedade e como o medo. E eu quero só recapitular aquilo que nós vimos. Está sem áudio? Pera aí, gente, pera aí. Gente, o áudio tá bom para vocês aí? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Me avisa aqui. Tô com o meu celular aqui na mão. O áudio está ótimo? Perfeito, perfeito. Legal, legal. Bacana, gente. Vamos lá. O áudio tá normal. Tem gente que tava falando que o áudio tava ruim, mas tá bom, gente. O áudio tá bom. Roubar o nosso propósito e o nosso chamado. E hoje eu quero te fazer um convite para você mergulhar junto comigo aqui nessa live de número 2, onde nós vamos falar sobre fé e mente. Antes de mais nada, queria pedir para que vocês compartilhassem essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem. Chama todo mundo aí, manda o link aí, cara. Tem um íconezinho aqui no celular, que é o aviãozinho. Manda para todo mundo agora para compartilhar aqui junto conosco. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Beleza? Vamos orar, gente? Abra o seu coração, abra a sua Bíblia, tenha um caderno para você anotar, porque muito que eu vou compartilhar aqui é fruto daquilo que eu tenho vivido através da palavra de Deus que tem me ajudado na minha jornada cristã e de fé. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite, por esse segundo dia, onde nós vamos buscar a renovação da nossa mente. Nós vamos buscar, através da tua palavra, Senhor, sermos transformados. Nós não oramos para que o Senhor venha sobre nós, sendo que o Senhor já está conosco. A sua presença já está aqui, Senhor. E nesta noite eu peço que, através da tua palavra, através da tua presença, haja uma transformação, a renovação da nossa mentalidade, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Eu quero que vocês abram comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Temos falado aqui esse texto como base daquilo que nós estamos construindo desse entendimento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais. Prestou atenção? Nós lutamos não de forma humana, né? Não são armas humanas. Não se trata do que você está sentindo, pensando ou crendo, mas Jesus, ele venceu o ataque de Satanás dizendo: está escrito, é pela palavra, querida, pela palavra. Não estou anulando a especialidade dos psicólogos, psicoterapeutas, nada disso, remédio, nada disso. Eles têm o seu lugar de importância, eles ajudam, potencializam, levam você à cura, mas a cura vem por intermédio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que ela é eficaz. E aqui ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Que fortalezas são essas? São fortalezas de engano, de mentira, de erros que nós cultivamos em nossa mentalidade e nos impede de potencializarmos a nossa vida cristã. Deus deseja te usar para transformar outras pessoas, inspirar outras vidas, e nós precisamos permitir com que a palavra haja uma transformação. Ela vem para nos confrontar e nos tirar do conforto para vivermos a palavra, vivermos as promessas que Deus tem para mim e para você. E diz assim: mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios, aqui está falando de sofismas, raciocínios e toda altivez, ou seja, pessoas que se baseiam nas suas próprias crenças, firmam a sua vida em crenças. Crenças são uma fé disfarçada, que na verdade é uma crença, mas disfarçada de fé.
Então, a gente precisa entender, nós falamos na live de ontem sobre essa diferença entre crença e fé. A crença está baseado, está condicionado a um erro, um sofisma, mas a fé está baseada na verdade, e essa verdade é Cristo, a palavra de Deus, o firme fundamento. Vamos continuar. Aí diz o seguinte: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ou seja, a mentira, o engano, o erro nos coloca contra a fé, contra a cultivar a fé em Deus, que é o conhecimento. A nossa proposta é conhecer a Cristo e ser achado nele. Nós conhecemos a Deus através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Este é o propósito de nós renovarmos a nossa mentalidade, para que sejam destruídas as fortalezas de engano e os nossos pensamentos, destruindo toda raciocínio e altivez, levando os nossos pensamentos cativo à obediência a Cristo. Essa é a base daquilo que nós estamos construindo aqui. Agora, hoje eu quero falar especificamente sobre fé e sobre medo. Quero colocar na balança esses dois pensamentos, essas duas características, e vamos ver no dia a dia, no cotidiano, como isso influencia a nossa vida como um todo. Eu quero compartilhar com vocês aqui um testemunho que eu acredito que muitos já passaram por isso. Sofreu com ansiedade, sofre com ansiedade, preocupação, a mente confusa, crises de identidade, crises existenciais que nos impede de vivermos o propósito do Senhor. No ano de 2001, eu fui pai, 2003, fui pai aos 21 anos do meu filho mais velho chamado Felipe. E eu lembro que quando eu estava saindo para almoçar, nessa época eu trabalhava numa empresa de entretenimento, e quando abriu a porta do elevador, meu coração começou a acelerar de uma forma que a sensação que eu tive naquele momento era uma sensação: eu vou morrer. Coloquei a mão no meu peito e falei: eu vou morrendo, tô morrendo. Aí chamaram os bombeiros do estabelecimento da empresa, vieram, fizeram uma massagem cardíaca aqui no meu peito. Eu estava consciente, não cheguei a desmaiar. Aí me deitaram numa maca, meu corpo começou a formigar, eu comecei a ficar com muito frio. Aquilo era o reflexo de uma pressão baixa, né? E me levaram correndo para o hospital. Chegando lá no hospital, o médico fez a seguinte pergunta: jovem, você por acaso anda ansioso, tem crise? Não. Eu respondi de forma automática porque eu nunca antes tinha experimentado aquilo, para mim era muito novo e eu não sabia nem o que era aquilo. E ele fez todas as baterias de exames possíveis, de coração, de sangue, e no final das contas não tinha nada. Mas aquilo desencadeou em mim uma síndrome do pânico, né? Os psicólogos deram o nome de síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? É um excesso de ansiedade, que a síndrome do pânico me leva a ter medo de tudo. Cara, foi terrível, mas terrível demais. Porque eu comecei a ter alucinações, tinha visões de pessoas correndo atrás de mim com uma faca, toda hora com pensamentos de morte, entrava no ônibus, descia, porque minha mão suava, meu coração acelerava, eu achava que eu ia morrer naquele momento, e muitas pessoas, eu imaginava que ninguém ia me socorrer. Então, todo lugar que eu ia, ou melhor, eu evitava de ir em lugares porque eu tinha medo de morrer, medo de passar mal, e isso é caracterizado como síndrome do pânico. Eu fiquei em pânico, literalmente. E eu não busquei ajuda médica, e se eu tivesse buscado ajuda médica, com certeza a cura seria mais rápida, né? Eu fiquei 8 meses sofrendo com a síndrome do pânico. Foi terrível, querido. Eu não desejo isso para ninguém, mas eu passei. Eu tive síndrome do pânico desencadeado por uma crise de ansiedade que me deixou desestabilizado. Eu fiquei com medo de ir para o trabalho, com medo de sair para os lugares, com medo de tudo, né? E o que eu quero dizer com isso? Assim como eu, acredito que muitos aqui já devem ter passado por isso, enfrentado isso. E eu quero, por intermédio da palavra de Deus, trazer um entendimento por que isso ocorre e como nós podemos combater o espírito de ansiedade que vai nos levar ao medo excessivo, vai nos paralisar. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus nos liberta, traz cura, traz salvação e libertação. Vamos lá então? Eu queria que você abrisse comigo
eu separei aqui uns textos importantes para a gente ler. O primeiro texto que nós vamos ler está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra junto comigo. Mateus, capítulo 5, verso 25. Diz assim... Mateus 5, né? Falei Mateus 5, verso 25. Vamos lá. Não, Mateus 5. Espera aí. Não, desculpa, gente. Não é Mateus 5. É Mateus 6, versículo 25. Desculpa. Mateus 6, versículo 25. Anota aí. Mateus 6, versículo 25. Olha o que diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus não quer que você ande ansioso. Sentir ansiedade, sentir medo faz parte da nossa natureza humana. Nós vamos sentir, Jesus mesmo fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Existem 366 vezes a palavra tem de bom ânimo, ou seja, uma para cada dia do ano. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós iremos passar por aflições, sentiremos ansiedade, sentiremos medo, são sentimentos e pensamentos que nos impedem, vão tentar nos paralisar na nossa jornada. Então, Jesus diz para nós não andarmos ansiosos pela nossa própria vida. Lidamos com esses pensamentos de medo e pensamento de ansiedade diversas vezes, e ambas caminham de mão dadas, né? Medo e ansiedade andam juntas. E olha só o que ele diz, não andem ansiosos, né? Pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, não ajuntam, nem celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas próprias preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Você percebe que ele está relacionando o medo, colocando frente a frente a ansiedade, o medo, frente a frente, cara a cara com a fé. Nós decidimos, quando nós levantamos, por quem nós queremos ser governados. Se é pelos céus, pela fé, ou se é pelo medo, pela ansiedade, que é a terra, cara. Você sentir ansiedade, medo é normal. Agora, andar ansioso e com medo já não é normal. Então é um estado de espírito que é por intermédio da palavra. Eu creio em nome de Jesus que hoje, se você crê nisso, que hoje isso seja quebrado da sua vida. Todo espírito de medo e de ansiedade vai sair da sua vida agora em nome de Jesus por intermédio da palavra. A palavra tem poder para quebrar todas as cadeias e as algemas que aprisionam você na sua mentalidade, que impede você de desfrutar daquilo que Deus tem para você, que foi conquistado lá naquela cruz há 2000 anos atrás. E diabo não tem autoridade sobre a sua vida, mas nós podemos dar legalidade para ele. Olha só o que ele diz, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, pois os gentios, presta atenção, pois os gentios procuram todas essas coisas, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas elas. Presta atenção, nós vamos também falar sobre necessidade e provisão aqui. Olha só.
Buscai, pois, em primeiro lugar. Olha a chave aqui, Jesus está dizendo para nós andarmos em fé, pensamentos de fé. Ele está dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, mais uma vez, ele chamando a nossa atenção. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Uau, cara! Esse texto aqui nós podemos criar, ter diversas mensagens apenas nessa porção aqui que nós acabamos de ler. Jesus nos dando a chave para nós não andarmos ansiosos. A ansiedade nos leva a preservar a nossa própria vida. Não tem nada a ver com o temor do Senhor. Nada a ver. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos cultivando um espírito de fé. Mesmo sentindo ansiedade, mesmo sentindo medo, nós decidimos a viver por fé. Porque Paulo fala, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E fé agrada ao Senhor. Tá entendendo? É normal, querido, nós sentimos ansiedade e até mesmo medo, mas não é normal nós andarmos ansiosos. E aqui ele fala que a ansiedade e o medo é gerado por conta de uma preservação da própria vida. Pessoas que procuram a si mesmo, um ego, existe um ego e um orgulho dentro de si que impede com que o reino de Deus seja expandido através da sua vida. Uau, cara, isso aqui é muito poderoso. Deixa eu falar uma outra coisa também. Ansiedade e depressão não é falta de Deus e também não é falta de fé. Porque eu conheço muitos cristãos, muitos homens da Bíblia sofreram depressão, ficaram angustiados. E eles eram pessoas que sentiram essas paixões. E muitos pastores, líderes que nós conhecemos, amamos muito, né? Heróis da fé, também andaram angustiados, andaram com ansiedade, tiveram depressão, mas venceram por intermédio da palavra de Deus. Eu já tive síndrome do pânico, já tive sintomas de depressão e muitas vezes luto entre pensamentos de fé que me faz confiar em Deus e suas promessas e pensamentos de medo que faz preservar a minha própria vida. Percebe? Quem anda ansioso está preocupado em preservar a sua própria vida, está com medo do que tem para amanhã, mas Jesus nos garante para nós confiarmos nele. Sabe, quando eu li Mateus capítulo 28, Jesus, quando ele dá o ide aos discípulos, dizendo, ide pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, e eu estarei convosco todos os dias. Cara, nós precisamos crer nisso. O que acontece? Olha só como existe o espírito de medo até mesmo na nossa oração. Jesus, venha, nós oramos para que o Senhor venha. Como assim vir? Cara, Ele está no nosso ambiente, Ele está em todos os lugares. Não, a gente convida a Jesus em nosso momento de oração, de culto, sendo que Ele garantiu para nós e todos os dias, não alguns dias, não somente no domingo, mas todos os dias estarei convosco. Meu Deus, cara, a presença dEle nos gera confiança. E nós precisamos crer que está escrito, não o que eu sinto, o que eu penso, o que eu creio. Joga isso para fora, querido. Não se mova pelo que você sente, pelo que você crê, pelo que você pensa. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo para você não ter fé. Mas, muitas vezes, nós estamos baseados em crença e julgamos que é fé. Mas não é fé, é crença. Ou nós cremos que Jesus está conosco, ou nós confiamos na presença dEle, ou simplesmente a palavra de Deus para mim não faz sentido. O mundo foi criado pela palavra de Deus. A palavra é poderosa. Poderosa, o sangue de Cristo, nós conhecemos o Espírito Santo por intermédio da palavra, é a palavra que nos sustenta na jornada. Então olha só a chave aqui, Jesus falando sobre isso. A ansiedade é gerado por pessoas que buscam preservar a sua própria vida, porque ela sempre se move por uma necessidade, quando deveria se mover por uma provisão. Quem tem visão tem provisão. O próprio nome provisão é provisão.
A provisão, ela favorece e sustenta a visão que Deus te deu. Você precisa crer na palavra, você precisa ter uma visão de Deus e você não pode desistir do chamado que Deus deu para sua vida. Mas nós cremos nisso por intermédio da palavra. É muito real, querido. É muito vívido quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus. Nós declaramos a palavra de Deus. Eu estou dizendo para você, não porque eu estou numa posição pastoral, nem isso, nem nada. Eu sou atacado como qualquer outra pessoa. Quanto mais amado você for, você sentir ser amado por Deus, maiores serão as tentações do diabo contra a sua vida. Mas lembre-se, Jesus destruiu as fortalezas do inimigo, dizendo: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o diabo, primeiro, ele buscou atacar a identidade de Jesus, lançando um se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Afinal, Jesus, depois dos 40 dias, ele sentiu fome, uma necessidade humana. Todos nós, se nós não nos alimentarmos fisicamente, a gente vai sentir fome e vamos perder as forças. E nós precisamos comer. Então ele também atinge a questão da necessidade econômica de Jesus. Ou seja, o pão, o alimento. É por isso que quando nós nos alimentamos alimentamos de comida para sustentar o nosso corpo físico, eu comi hoje de manhã, mas durante a tarde eu estava sentindo fome, eu precisava comer de novo. E hoje à noite já estou com fome de novo, e eu preciso comer de novo. A mesma forma é a palavra de Deus. Quanto mais nós comemos, mais fome nós teremos. Uau! E isso vem, e a palavra sempre sacia a nossa fome. Ela vai nos sustentar por um tempo e eu preciso me alimentar novamente. Tem muito cristão que quando a gente vai fazer, por exemplo, vamos fazer uma campanha de 40 dias de oração e jejum, um exemplo. Aí o cara realmente ele ora os 40 dias, jejum os 40 dias, e depois disso ele acha que ele não precisa mais, porque esses 40 dias vão sustentar ele durante um ano. Meu Deus, cara, que é isso? Que loucura! Não, querido, você precisa orar todos os dias. Não é que você tem que orar, você pode orar. A graça deu poder para nós orarmos, mas a graça não pode orar por nós. Nós precisamos orar. A oração é uma necessidade nossa, a leitura bíblica é uma necessidade nossa, a meditação é uma necessidade da nossa alma. Da mesma forma que o alimento físico sustenta o nosso corpo, a comunhão, o relacionamento com as Escrituras, com o Espírito Santo, sustenta a nossa alma. Entende a importância? A renovação da nossa mente vem por intermédio de uma devoção diária. Paulo, sendo perseguido num contexto de perseguição, ele fala, por mais que o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova dia após dia. Esse é o ponto. Agora eu queria que você fosse comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Antes disso, enquanto você está buscando aí nas Escrituras, eu queria que você fosse comigo, ou melhor, eu queria que você comentasse aqui o que Deus já está falando com você. Se você quiser mandar alguma pergunta aqui também, vamos tentar responder até o final. Tá bom, gente? Vamos lá. Vai lá comigo em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6, e nós vamos ler até o 9. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Ele está dizendo, é normal, né? Sentir ansioso, é normal, querido. Mas ele está dizendo para nós lançarmos sobre ele todas as suas ansiedades. Porque ele levou sobre si essa enfermidade, essa doença, a nossa morte. Ele levou sobre a cruz, querido. Ele levou. Ou nós cremos ou não cremos. Olha o que ele diz. Porque ele cuida de vocês. Olha só aqui, querido, o cuidado de Deus. Nós precisamos nos mover por um propósito, não por uma necessidade. Quem vive por necessidade sempre vai passar necessidade, mas quem vive por um propósito, Deus vai suprir a necessidade dele com a provisão, porque ele crê, porque ele tem uma visão, e por ele ter uma visão, Deus dá a provisão. Olha só, porque Deus cuida de vocês, querido, Deus te ama, Deus cuida de você, ele é um pai. Jesus fala lá em Mateus, olha para os pássaros que não semeiam nem colhem, porém o pai as vê
e as alimenta. Imagina vós, homens de pequena fé, ele chacoalha a gente, nos confrontando, ou vocês continuam andando ansiosos, ou vocês se movem por fé. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só a chave aqui para nós vencermos aqui também. Resistam-lhe firmes na fé. Firmes na fé. Resistir à ansiedade, o medo, através da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Nós trazemos à existência aquilo que não existe. Talvez você não tenha uma perspectiva de mudança, mas nós precisamos trazer à existência aquilo que não existe. Lembra no começo de Gênesis? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Havia um caos sobre a terra. Mas quando o Espírito ele pairava sobre a face do abismo, ele coloca ordem, ele traz movimento sobre a terra. Da mesma forma sobre nós, que estamos sem forma, estamos sem movimento, sem vida, o Espírito Santo deseja ungir você, deseja batizar você, deseja derramar do Espírito do Senhor sobre você, para que você se mova por fé. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Olha só que interessante. Ele está falando aqui nesse texto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, ele está falando de uma questão de submissão. Você está se sentindo com ansiedade ou você está passando por um medo. Cara, e medo é uma coisa engraçada, né? Porque é comum a gente sentir medo e é comum, por exemplo, pessoas dizerem assim, eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo de bichos peçonhentos. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de sair na rua, alguém me assaltar. Existem pessoas que têm diversos medos. Eu tenho medo de não encontrar alguém e casar. Eu tenho medo de estar casado e me divorciar. A gente tem diversos medos, é normal. O medo também, ele é como se for, é um instinto defensivo do nosso corpo humano. Até os animais também têm isso. Eles têm esse instinto de defesa, né? Só que a questão, esse medo não é um medo que leva a temor a Deus, a reverência à santidade de Deus. É um medo que busca preservar a própria vida, porque nós sentimos o nosso corpo ameaçado de um ataque, né? E, naturalmente, o nosso corpo vai reagir, seja na mente ou nas emoções, a um sistema de defesa. A gente vai querer buscar alternativas para não enfrentar aquele medo, para não vivenciar aquilo. Então, quando alguém fala assim, eu tenho medo de andar de avião, a questão não é medo de andar de avião, porque mesmo o avião parado, você não tem medo de andar no avião parado. A questão é que quando o avião sobe ou passa por uma turbulência, acontece que você tem medo, não de andar de avião, mas tem medo de morrer da queda de um avião. Quando você sai na rua, você não tem medo de andar na rua, você tem medo de ser assaltado, né? Tem medo de acontecer uma coisa pior. A questão não é andar na rua, não, é questão de acontecer alguma coisa que vai, de alguma forma, atacar o seu corpo físico e o seu corpo humano vai reagir em sinal de defesa. Sabe? Esse medo, ele não agrada a Deus, por incrível que pareça. Porque esse tipo de medo, ele busca preservar a própria vida e não leva a reverência à santidade de Deus, ao temor do Senhor. Sabe uma coisa que eu tenho falado na nossa comunidade? Que este ano tem sido um ano onde nós precisamos cultivar o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor, quando acho que é Tiago que fala, né? Que o amor lança fora todo medo. E quem anda em medo, o amor não é aperfeiçoado. Sabe uma coisa interessante? Que em algumas traduções a palavra medo ela é trocada pela palavra temor e às vezes a gente pode confundir isso. Naquele contexto que Tiago está escrevendo, ele está falando que o medo humano ataca o fundamento da fé e o verdadeiro amor de Cristo derramado na cruz, ele expulsa esse medo para nós andarmos por fé. Porque quem anda por fé é aperfeiçoado no amor.
Eu vi um depoimento do John Bevere, ele dando um testemunho, inclusive tem no livro dele, O Temor do Senhor, falando sobre um pastor americano que ficou muito famoso por construir uma espécie de Disneylândia gospel nos Estados Unidos. É um pregador da teologia da prosperidade, então ele ganhou milhões de dinheiro e muito desse dinheiro ele fez uma Disney para crente. Vê se pode. E aí, cara, ele foi preso por conta de sonegação de imposto, ficou 5 anos na prisão. E John Bevere foi visitar esse pastor e falou assim, pastor, o que aconteceu, né, que fez você parar aqui? E a resposta desse pastor foi surpreendente, ele disse o seguinte, John, em todo o processo eu sempre amei ao Senhor, eu nunca deixei de amar. Até quando eu estava fazendo coisas erradas, eu amava o Senhor. Aí ele, como assim, cara? Você sonegou imposto. Ele, pois é, eu sei que eu fiz isso, mas eu nunca deixei de amar o Senhor. Acontece é que eu amava o Senhor, mas não tinha temor do Senhor. Uau, cara. Sabe, isso foi muito, muito forte para mim, porque a gente quer amar a Deus, sabe? Nós queremos viver, andar em amor, mas o amor não é suficiente, sabe? A chave é o temor do Senhor, porque existem muitos cristãos que amam a Deus, mas não têm temor do Senhor. E tem um texto lá em Isaías, eu não vou lembrar agora, mas depois você pode procurar nas Escrituras, que Deus fala assim para Isaías, dizendo assim, o meu tesouro tem salvação, conhecimento e sabedoria. 2 pontos. A chave do tesouro é o temor do Senhor. Uau, cara! E diversas vezes nós encontramos a expressão temor do Senhor. Não é medo, é temor do Senhor. O temor do Senhor gera reverência à santidade de Deus. E ele fala que a chave para nós acessarmos esse tesouro que contém a salvação, o conhecimento e a sabedoria é o temor do Senhor. É comum a gente ver pessoas que estão pecando e estão sentindo prazer no pecado e não estão nem aí para nada. A gente fala assim para essa pessoa, ou a gente pensa com a gente mesmo, cara, essa pessoa é sem temor. Ela vive como se nada fosse acontecer. Ela peca, tem prazer no pecado e tá nem aí, cara. E ela não tem temor. Exatamente isso. Nós encontramos diversas referências nas Escrituras sobre quando os apóstolos chegavam numa casa que havia temor do Senhor e Deus manifestava a presença dele naquele ambiente por conta do temor que havia. Esse temor não é um medo que afasta de Deus, mas é um temor que gera reverência à santidade de Deus, que nos aproxima desse Deus santo e amoroso. Uau, cara! Que nos leva a confiar no Senhor e em suas promessas. Sabe, é o que eu tenho buscado todos os dias, queridos. Aquilo que eu tenho vivido na minha vida particular, eu tenho usado as redes sociais justamente para compartilhar com você essas chaves, para que você ande no temor do Senhor, que você ande por fé e que você vença os medos, vença a ansiedade, vença tudo aquilo que paralisa, que rouba a sua identidade, rouba a sua alegria, rouba a paz de Deus, cara, que excede todo entendimento. Paulo fala, e eu quero repetir mais uma vez, que você é transformado pela renovação do entendimento. Deus deseja que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E aqui ele fala, né, a questão de se humilhar, de se submeter a Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Quem busca se exaltar será abatido, mas quem se humilha será exaltado, né? Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Olha aqui onde entra a confiança em Deus, a fé, né? Porque ele cuida de vocês. Você entende? Quando nós nutrimos esse pensamento de fé, nos leva a confiar em Deus que cuida de nós em todos os tempos e todos os dias ele estará conosco até a sua volta. Uau, cara. Sabe, eu tenho meus medos particulares. Eu sou pai de 4 filhos e 2 deles eu tive o privilégio de ajudar no parto. E, meu Deus, cara, é um medo assim da criança ter algum tipo de problema. É um medo que acontece. Eu acredito que tem mulheres grávidas, já tiveram filhos,
pais têm essa preocupação que o filho nasça, se desenvolva de uma forma saudável, que não tenha nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de problema. E há esse medo, esse medo, né, dentro de nós. E, cara, quando eu fiz o parto dos meus filhos, eles estavam perfeitos em tudo, sabe? Aí eu fiquei, obrigado, Senhor. Mas você percebe que a ansiedade e o medo pode nos paralisar, queridos? Nós precisamos nutrir todos os dias pensamentos de fé. Pensamentos de fé através da palavra de Deus, declarando aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Aqui o texto de 1 Pedro diz claramente para nós confiarmos em Deus, porque Ele cuida de vocês. Deus cuida de você, querido, e Ele estará com você todos os dias. Confia nisso. Creia nisso. Está escrito essa palavra. Deus não é filho do homem para que minta. Ele promete, aquilo que ele promete, ele cumpre. E ele fala, sejam sóbrios e vigilantes. Cara, nos últimos dias o que nós precisamos é orar e vigiar, orar e vigiar. E você entende a importância de nós nutrirmos, desenvolvermos o nosso espírito através das disciplinas espirituais, não como um legalismo que você tem que fazer para Deus te amar, se agradar de você, te salvar. Não é isso, sabe? A oração desenvolve fé em mim, desenvolve confiança. E quando nós estivermos na glória de Deus, não precisamos de orar, não precisamos de fé, porque nós estaremos desfrutando continuamente, diariamente, da presença pessoal e íntima com o nosso Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós precisamos orar sim, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos meditar na palavra dia e noite. É o que nós precisamos para esses dias. E aqui ele fala, o inimigo de vocês, o diabo, cara, ele não está de brincadeira, queridos. Vamos levar isso muito a sério, sabe? Nós estamos numa batalha, fomos alistados. Quando nós nos entregamos à salvação em Cristo, nós fomos alistados para um exército do Senhor. E bem-vindo à batalha, né? Eu recebo pessoas falando o seguinte, nossa, pastor, eu luto todos os dias com pensamentos de medo, de ansiedade, de dúvidas. Seja bem-vindo. Você é um cristão, você é um discípulo. E nós vamos lutar assim todos os dias até quando nosso Senhor Jesus voltar. Amém, queridos? Tem sido muito poderoso esse tempo. E eu não quero falar muito mais daquilo que eu já trouxe aqui, porque eu quero deixar mais coisas para os próximos dias. E antes de terminar, eu queria pedir para que, se você não estiver fazendo parte do nosso canal lá no Telegram, é só você clicar depois dessa live lá no link da bio. Tem um link lá para você clicar e você será direcionado ao nosso canal do Telegram. Lá nós estamos compartilhando conteúdos exclusivos. Então faça parte, ou se você quiser, pode também fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp, mas eu sugiro que faça parte lá do Telegram, é muito melhor para você receber conteúdo. E queridos, eu vou parar por aqui, quero agradecer a cada um de vocês nesse tempo tão precioso, e amanhã, novamente, às 7 horas da noite, nós vamos mergulhar mais e mais na palavra de Deus para vencermos os nossos medos, vencermos a ansiedade, tudo aquilo que tenta nos paralisar para vivermos as promessas de Deus. Deus deseja que você cultive pensamentos de fé para que você possa confiar nele, que ele sempre estará com você e ele sempre trará a provisão necessária para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Amém, queridos? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que Deus abençoe e nos vemos amanhã às 7 horas da noite, novamente aqui no meu Instagram, tá bom? Um beijão para todos vocês, até amanhã.